Ora, vamos então passar aqui a palavra ao Ricardo Monteiro. Eu peço-lhe que pegue naquele microfone, por favor. O Tarantini, ele é jogador do Rio Ave. Eu vou dar aqui notas para mim mesma, não é? Porque eu acho que vocês já sabem todos. Pelo menos os meninos e as meninas da formação. Passou por clubes como o Portimonense, o Gondomar, o Sporting da Covilhã, o Amarante, não é? Esteve aqui também na Escola das Jovens. Também é um rapaz da casa. Licenciado na Universidade da Beira Interior em Ciências de Desporto e Educação Física e Desporto Escolar, mestrado e doutoramento em Futebol e Transições de Carreira. Não sei se já conhecem os livros que ele lançou, com mais de 3.000 livros vendidos, O Caçador de Sonhos e A Minha Causa. A outra missão da sua carreira, segundo ele próprio, é alertar e consciencializar os jovens para os estudos e para esta nova geração de desportistas, focando aqui bem a diferença entre o sonho que todos, ou que vocês têm, ou que todos temos, não é? Sem sonhos também não há vida, e a realidade. Obrigada por ter vindo, obrigada Ricardo Tarantini, não é? Para que o identificamos, porque temos aqui dois Ricardos nesta bancada. O que é que vem aqui dizer a estes jovens e a estes pais, também a quem está aqui por parte da direção do Amarante Futebol Clube, em relação a este sonho que todos temos e que eles têm também? Bem, primeiro, boa tarde, já vai a meio, ainda nem falei, não é? Mas agradecer o convite e aqui também o painel está aqui, mas agradecer na pessoa do Presidente da Direção o convite para estar presente num evento, num clube que me diz muito, porque foi o segundo clube onde joguei mais anos, portanto foram 7 anos no Amarante, e principalmente um ano centenário, não é? Porque não é todos os dias que se faz 100 anos, portanto, e também dar os parabéns às pessoas que eu acompanho na criação destes eventos, que porventura vai acabar no próximo mês, não é? Portanto, mas parabéns por este tipo de eventos. Bem, isso é uma pergunta muito aberta, não é? Ou seja, eu nem sei onde, eu tenho muita coisa para falar, mas eu gostava que fosse aqui também algumas perguntas para eu às vezes também me situar, mas em primeiro lugar dizer ao Gil que dá os parabéns por esta temática, porque de facto eu percebo que muitas vezes enquadrado numa organização é mais fácil, porque senão passado um mês nós já estávamos a desistir, não é? Portanto, eu sei do que falo porque eu lancei uma causa em 2016, não numa organização em termos pessoal, e milhares de quilómetros e já me apeteceu muitas vezes desistir, não é? Portanto, dar os parabéns porque de facto estamos a trabalhar sobre valores que são difíceis de trabalhar, porque falar sobre o sonho é fácil, porque eu também o tive e felizmente fui um daqueles poucos que conseguiu não chegar à elite, mas consegui fazer uma carreira no futebol, de fazer vida no futebol, de jogar na Primeira Liga. Mas há muitos, a maior parte deles não chega lá. Portanto, falar do sonho é fácil, é meter uma cenoura à frente, é ver o Cristiano Ronaldo, é ver a parte cor-de-rosa boa da coisa, e todos nós vamos atrás desse sonho. Os pais querem, os treinadores querem, mas eu gosto mais de falar, e sobretudo daqueles que ficaram para trás, aqueles que não conseguiram. E no fundo estamos a falar então são causas. Uma causa sem a violência, sem a ética. No meu caso, em especial, é sobretudo algo que eu acredito que deve ser um dos grandes pilares da sociedade, que tem a ver com o pilar da educação. Eu acredito que o pilar da educação é, sem dúvida, o maior pilar que nós temos, provavelmente a seguir à família. Portanto, e eu, felizmente, pelo passado, pela minha família, pelos valores dos meus pais, eu sempre tive a educação colada. Portanto, os meus pais sempre me obrigaram, entre aspas, por não ter a vida árdua que eles tiveram no campo, a estudar. E por isso que eu andava sempre fininho a estudar. E sempre atrás das minhas irmãs, elas eram as mais velhas, todas elas a estudar, e eu também tenho que ir, também tenho que estudar. E portanto isso transportou-me sempre para, na altura quando eu jogava aqui no Amarante, a estudar na secundária, depois mais tarde, porventura ali no momento difícil, que era a transição júnior para sénior, um momento muito difícil na nossa vida de jogadores de futebol, fui estudar, fui para a universidade e depois continuei enquanto já estava no elite. Mas portanto, a primeira mensagem que eu gosto de dar nesta causa que eu partilho, a primeira é o acreditar, o sonho, acreditar que é possível.
Isso é bonito, não é? De se ver. Mas também acho que, e foi isso que me fez também fazer este caminho, que era, eu, para mostrar aos outros que isto é importante, eu tenho que o fazer. Portanto, isto é muito bonito em palavras, mas como é que é? Fazes ou não fazes? E eu tentei fazer pelo exemplo, porque não existe melhor forma de fazermos as coisas pelo exemplo. Portanto, se não o fizermos, as pessoas vão dizer, são palavras ocas. Portanto, eu quis mostrar que era possível. Foi por isso que eu fiz o percurso quase todo do meio académico, culminar no doutoramento. Não foi porque eu queria ser um professor doutor, não era? Porque queria mostrar aos mais novos que meu amigo, é possível, está aqui uma pessoa que o fez. Portanto, este foi sempre a minha causa, que era mostrar o poder da educação. E vocês perguntam muitas vezes, então, mas porquê é que tu achas que a educação é tão importante? Eu acredito que a educação é muito importante na tomada de decisão. Aquilo que eu fui vendo ao longo do tempo, nos balneários que eu partilhava, na investigação que eu fui fazendo, eu comecei a perceber que aquilo que move a maior parte das pessoas no meio do futebol, no desporto em geral, mas estamos aqui a falar num clube de futebol, é o dinheiro. Portanto, é a ponta, é a parte cor-de-rosa. E depois podemos falar aqui um bocadinho dos role models, porque os modelos e a opinião que eu tenho deles, eu acredito que o dinheiro é que move muita coisa, não é? Obviamente. E eu, a certo momento, eu também achava que, neste tudo, que era o mundo de futebol, que o dinheiro ia resolver tudo. Mas eu depois comecei a ver jogadores da bancarrota, não era só no futebol, mas futebol americano, basquetebol, NBA, Premier League, e eu comecei a ver, então se estes tipos são os que mais dinheiro ganham em todo o mundo, no mundo esportivo, porque é que ficam na bancarrota passado 5 anos? E estamos a falar de números tipo 80% da NBA, 60% do futebol americano, 2 em cada 5 na Premier League. Eu comecei a perceber, então se estes tipos são os que mais ganham dinheiro, como é que ficam na bancarrota? Eu comecei a perceber que era a falta, muitas das vezes, da educação, dos problemas de literacia financeira, por aí fora. Portanto, e foi aí que me surge um bocadinho esta vontade de dizer, se calhar, em termos de tomada de decisão, a educação é aqui um peso fundamental. Para saber fazer contas, não é? Exatamente, que é para ver quanto é que gasta para pôr na poupança ao fim do mês. É aí que entra aqui a valiosa experiência de vida do Ricardo, do Tarantini, e também o que vamos dizer a esta plateia. Além de ser, primeiro, jogador de futebol, ou jogador do que queiram, ou porque vocês querem, e não porque o treinador quer, ou porque a mãe quer, ou porque o pai quer. Acho que também temos que focar aqui esta parte, não é? Primeiro a vossa vontade, e depois também, sem estudos, não vamos mais além, porque também se não soubermos escrever nem fazer contas, também é um bocado mais limitativo, porque só temos ali o jeito para jogar a bola, não é? Sim, eu acho que o sonho de ser jogador de futebol é algo que está em nós, não é? Eu nasci com isso e acredito que a maior parte dos mais jovens estão aqui, se calhar os mais velhos também tiveram, não é? E por uma outra razão não conseguiram, não é? Portanto, isso há muitas razões. Mas a principal motivação vem nossa, não é? E, portanto, não vem dos pais, não deveria, não é? Portanto, eu acredito que essa é os pais devem ter uma função de suporte, não é? Aqui de suporte, não de pressão, mas de suporte. Lá está, tudo vai bater no dinheiro, obviamente. E também acredito que os clubes têm uma função importantíssima. Eu acho que nós devemos ir sempre ao encontro do que é que, não só na Europa, mas no mundo inteiro, quais são os bons exemplos. Não é? E nós olhamos, por exemplo, se olhamos para uma escala em termos de Portugal, nós nos últimos anos vimos um crescimento, por exemplo, vamos supor, da formação, e toda a gente se calhar antes desse clube, mas antes disso, por exemplo, a formação Sporting, não é? A Academia, Alcochete, e o crescimento, depois vemos a formação, um boom brutal do Seixal, do Benfica, e vemos agora, por exemplo, que não são burros nenhuns, um boom da formação Braga. Portanto, e o pessoal começa a dizer, mas há muito dinheiro envolvido. Não interessa, o dinheiro é o que é, mas há uma visão para o clube nesse aspecto. Eles estão a retirar dinheiro do mundo do futebol profissional para meter na formação. Há ali uma visão das coisas. E acho que estamos a viver tempos de oportunidade de fazer coisas diferentes. Coisas diferentes
que muitas das vezes requer, e mesmo no nosso país, obviamente em tudo que podemos falar, requer também, se calhar, dar o corpo às balas e dizer, nós vamos fazer diferente, somos diferentes. Eu, por exemplo, eu tenho uma empresa, atualmente lancei há um ano, em que liga a tecnologia à gestão de carreiras desportivas, não no agenciamento, mas de desenvolvimento de carreiras desportivas. E pronto, e nós nem sequer estamos no mercado, mas já trabalhamos com alguns jogadores. E alguns jogadores querem vir trabalhar connosco, mas nós achamos que aquilo tem que ser feito uma entrevista. Primeiro, perceber quem é que realmente tem compromisso para fazer aquilo, porque senão, no meio do caminho, o tipo falta aos treinos e tal, e depois já não serve para nada. Portanto, aquilo que eu quero dizer é que esta questão de fazer diferente é se calhar ter uma visão de que muitas das vezes há jogadores, há jovens jogadores que não servem para aquela instituição, não servem para aquilo. Há treinadores que não servem para aquela instituição, há treinadores que estão na formação porque querem chegar ao mundo profissional. Ou seja, eu admito que muitas das vezes pode ser um meio, mas quando nós estamos no mundo de formação, temos de estar de corpo e alma na formação, temos que olhar para os valores que são mais importantes naquela função. Quero dizer que depois, mais à frente, faça carreira também para o profissional, mas muitas das vezes o que eu quero dizer nisto é que isto é fazer muitas vezes diferente do que simplesmente acontece pelo país fora, que é jogadores a trocarem de clube para clube. Deixa-o ir, não é aqui que serves, segue o teu caminho. Nós aqui, os valores são estes, nós fazemos desta forma, na bancada não se fala, querem ir embora, querem falar, não é aqui que vocês vão falar. Portanto, e isto é deixar uma marca no futebol. Esta é a minha visão, muitas das vezes, para o que é trazer para cima da mesa primeiro os valores do que simplesmente fazermos igual àquilo que todos os outros fazem. Portanto, eu acredito muito que isso é possível, porque deixa-me só dar esta nota, que é, infelizmente, se nós tivéssemos aqui este auditório cheio, não sei quantas pessoas levam, imaginei que estavam aqui 100 jogadores, desta amostra, só 16% deles, imaginem que eles chegavam a sénior, só 16% deles chegavam à Primeira Liga. E já estamos a falar num valor aceitável. Apenas 5 deles vão jogar no Benfica, Porto e Sporting. E apenas 2 deles vão chegar a jogar na Seleção Nacional. O que é que isto mostra? Mostra que, mais do que formar jogadores, muitas vezes os clubes, os treinadores, estão a formar campeões para a vida. Porque os pais devem ficar tão orgulhosos do seu filho jogar no Real Madrid, mas também ser muito orgulhoso do seu filho ser médico, de ser eletricista, ou seja, de ser feliz naquilo que ele mais quer. Portanto, eu acho que isso é fazer diferente. E esta é aquela visão que eu tenho é a visão daquilo que o futebol me deu, que deu-me coisas muito bonitas, coisas que se calhar não imaginaria passar, mas deu-me coisas incrivelmente tristes. Que era ver jogadores da bancarrota, verem colegas meus para tiver uma carreira tão bonita a passar mal, que hoje em dia não têm emprego. Portanto, essa é aquilo que eu recomendaria a eles, que era lutarem pelo sonho deles, mas ao mesmo tempo ter ali um suporte brutal da educação, seja naquilo que forem, porque de facto é aquilo que lhes vai dar suporte na tomada de decisão durante a carreira, mas também mais à frente, porque acreditem, se vocês fizerem uma carreira como jogador de futebol, a vossa carreira vai acabar, vocês não sabem é quando, e a partir desse momento vocês vão ter mais 20 ou 30 anos de vida pela frente e vão ter que ter outra carreira. Isso é certinho. Até mesmo o Ricardo Carvalho ou o Nuno Gomes, que fizeram uma carreira incrível e que provavelmente têm grandes investimentos e que se calhar não precisam do futebol, de trabalhar, entre aspas, também têm que fazer autoocupação e têm autoocupação naturalmente, senão dávamos em malucos. Mas Tarantini, os clubes também estão mais atentos a essa situação. Porventura também os dirigentes desportivos e os treinadores que aqui estão também não é controlar as notas dos miúdos, mas ver como é que as coisas funcionam, como é que eles andam na escola. Essa atenção também tem vindo a acompanhar a preocupação dos clubes? Sim, eu acredito. Eu falei apenas na visão que eu tinha para os clubes, mas eu acredito que isso está a acontecer e também está a acontecer que hoje em dia vocês... Eu não sei se vocês têm essa experiência no Amarante, mas, por exemplo, vocês sabem qual é a pessoa
um agregado familiar que hoje mais se preocupa com a carreira dos filhos? Vou passar aqui ao Ricardo. É a mãe. E a mãe não sabe muitas vezes o porquê, muitas vezes elas questionarem nos clubes que preocupações é que têm para os seus filhos, porque também muito dessa parte tem a ver também com a formação, que o aumento da formação das mães nos últimos anos. Das mulheres. Ou seja, essa preocupação também começa a existir. E eu acredito que isso está a mudar e espero que nos próximos 10, 15 anos as coisas mudem radicalmente. Eu só dar aqui uma nota e ligar um bocadinho aqui às questões das organizações. Eu fui vice-presidente do Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol até há pouco tempo. E uma das medidas que eu deixei lá, que foi a criação do Player Education Card, do Player Education School, que é um bocadinho, e nós temos que olhar, e aqui admito, mais uma vez, nós temos que olhar para as coisas boas que são feitas, e a Portugal Football School é, de facto, uma grande ideia, e uma das últimas grandes ideias do futebol em Portugal, que privilegiou quem? A formação de dirigismo em Portugal, que era uma grande lacuna e que, obviamente, está nos últimos, 4, 5 anos a ter grandes, e vai ter ainda mais. Qual é o grupo onde ainda não se fez quase nada entre aspas, relativamente a isto? Os jogadores de futebol. Ou seja, a minha medida para o jogador de futebol, porque depois a Federação também direciona para o sindicato todas essas recomendações, mas o espectro do sindicato é enorme, não é, de jogadores de futebol, portanto eles todas as vezes olham apenas para os profissionais. O que acontece é que copiar o que é bom, e, portanto a Portugal Football School era boa ideia, portanto eu identifiquei como o Player Education School como sendo também uma boa recomendação. Qual era a ideia? Era o dirigismo em Portugal, os treinadores de futebol também têm que cumprir, e eu também tenho, enquanto treinador de futebol, também tenho que cumprir os créditos para continuar a treinar, obviamente, e os jogadores de futebol têm créditos para continuar a jogar futebol. Em Portugal, qual é a escolaridade mínima obrigatória? 12º ano, certo? Portanto, meus amigos, se não estudares, não podes jogar futebol. A partir daí, todos os jogadores em Portugal, e devia ser no mundo inteiro, deviam obter também créditos. O que é que isso ia fazer? Que os jogadores de futebol deveriam passar por um processo de certificação também, nas várias áreas, da literacia financeira, da ética, da arbitragem, porque muitas vezes quando também falo, eu não sabia as regras todas do futebol, que elas são muitas para caraças. Já cometi erros dentro de campo, a pensar que eu estava a falar certo e o árbitro não, é assim, profissional de futebol. Portanto, um conjunto de formações em que eles também tinham que obedecer, ter os créditos para poder jogar futebol. Essa era uma das medidas que eu acreditava que ia funcionar para que depois nós tivéssemos e minimizar este impacto que depois temos nos profissionais de futebol. Olha, falamos aqui individualmente, não é? Treinadores, trabalham com as camadas jovens, os pais, mas estamos aqui a falar de uma grande família, não é? Eles têm todos de trabalhar em conjunto. Há pouco falava que... E de borla. Exato, pronto, já vamos falar dessa parte. Uma causa que o Ricardo já traz desde 2016 e desde essa altura até agora, como é que tem evoluído isto? A nível de clubes, de treinadores, de pais, daquilo que vai passando por várias escolas, vai passando por vários clubes, o que é que tem assistido? Olha, eu comecei este projeto em 2016 e fiz no primeiro ano fiz milhares de quilómetros. Eu digo isto porque eu em 2016, quando lancei este projeto, eu andei a estudar uma coisa e vi que ainda não tinha sido feito. Portanto, e eu dei uma entrevista no Jornal Nacional em que eu tinha o título que era "Quero deixar uma marca no futebol". E toda a gente se riu, né? Tipo, como é que tu jogar no Rio Ave vais deixar uma marca no futebol em Portugal? E disse, vocês vão ver se eu vou deixar uma marca ou não. Então, a minha ideia claramente não era jogar no Porto, Benfica ou Sporting, porque eu já na altura já tinha 30 e tal anos, já não sabia que eu ia chegar lá. Então, Portugal estava a ganhar o Campeonato da Europa, o Cristiano Ronaldo estava a ganhar a sua 4ª bola de ouro, e eu disse, eu, Tarantini, também quero ganhar uma bola de ouro. Pronto, e foi assim que eu comecei aquela aventura. Então, comecei a fazer muitos quilómetros por Portugal, muitas palestras em clubes, escolas, universidades, e durante o percurso todo que eu fiz, devo admitir que tive que abandonar os clubes. Abandonei, juro. Já não me lembrava de estar num clube há muito tempo. Porque, mais uma vez, bater nisto.
uma aposta muito pouca aposta dos clubes na educação. Portanto, eu admito que eu sou dos tipos em Portugal, mais alguns que eu conheço, relacionados com a ética do desporto, o Vítor Santos, por exemplo, de Viseu, é um deles, fantástico, o Vítor, e de Borla, não é? Que devíamos ser muito bem pagos para fazer esse trabalho. Devíamos ser muito bem pagos para fazer isto. Pelo país inteiro, pelos clubes todos. Portanto, só que o meu carro não anda em água, não é? Obviamente. E o meu tempo também é curto. Portanto, e aquilo que acontece é que os clubes não estão dispostos a investir nisto. Não estão. Portanto, e aquilo quem é que estão dispostos a investir? Outras organizações, as empresas, as câmaras, as outras, ainda bem que existem. Portanto, aquilo que eu tenho reparado e aquilo que eu fiz foi que, de facto, tive que abandonar um pouco este trabalho, mas acredito que, e vejo e acompanho o que é feito pelas associações, pelo PNED, em qual também sou embaixador, portanto, Plano Nacional de Ética. Passado 2 anos de me chamar maluquinhos, eu recebi o prémio da ética do desporto em Portugal, que no futebol, não é? Tipo, eu certamente não foi pelos amarelos e vermelhos que eu levei dentro de campo, também, mas certamente foi por causa desta marca que eu queria deixar. Tudo o que eu quero dizer é que... Mas porquê que há esse pouco investimento? Porque as entidades públicas, não é? Em Porque Portugal... há pouco dinheiro investido na formação, na educação, nos clubes. O dinheiro, muitas das vezes, lá está, é por isso que eu acho que há clubes que são diferentes da visão que têm. O Braga poderia meter o dinheiro que investe na formação na equipa sénior profissional e não o faz. Mete lá em baixo na formação. Tem treinadores com qualidade, investe nos miúdos, nas infraestruturas, entendem? Ou seja, há uma visão daquilo que querem para o futuro. Ele sabe que ali à frente vai tirar frutos, mas só que isto não é para amanhã, é para daqui a 10 anos. E infelizmente há pouca essa visão dos clubes em Portugal. Portanto, eu acredito que, e vai bater um bocadinho naquilo que eu disse, que é, nós temos que ter medo, se acharmos que é aquele caminho, de ser diferentes, fazermos aquilo que nós achamos que é. O clube do lado faz assim, não queremos saber, não é por aí que nós queremos ir por aqui. Portanto, é desta forma que eu acredito e daquilo que eu vejo pelo Portugal inteiro, que é, a maior parte das pessoas faz tudo igual. Porquê que desde que eu já não ando na escola há muito tempo, e quando eu andava na escola diziam que eu era da geração mais rasca, não sei porquê, não sei se vocês também partilham dessa opinião, mas os velhos do Restelo diziam sempre que a próxima geração é que não ia, e agora fala-se muito desta geração dos miúdos que estão agora, não é? Estou a ver aqui miúdos que têm 16, 17, não é, Ricardo? Temos aqui estes adolescentes. Os miúdos são diferentes, as gerações são diferentes, mas é apreciativo quando falamos. Eu pelo menos sentia-me assim um bocadinho triste quando falavam que esta geração não vai chegar a lado nenhum, ou eles não querem estudar, não vai lá, isto não vai lá. As coisas não são bem assim também, não é? Mas estamos a falar daquela geração. Estamos a falar daquela, a minha já passou, já não interessa. Aquela geração também é espelho daquilo que nós fomos, não é? Portanto, eu acredito que, não sei se é aí, se calhar onde queres tocar, no facilitismo, não sei se é aí que... Sim, porque é assim, não vamos desvalorizar e não vamos tomar todos por um ou um por todos, não é? Quer dizer, nós, pela experiência do Tarantini, que geração é que é esta, a atual, no mundo do futebol? No mundo do futebol, aquilo que eu reparo é que é uma geração que quer umas coisas muito rápidas. Querem tudo para amanhã. Ou seja, que não veem aquilo que estão a fazer hoje muitas vezes como um investimento de futuro, e eu acredito que nós tínhamos uma forma que não tem que ser naturalmente melhor ou pior, que era um bocadinho diferente. Nós tínhamos uma necessidade maior de trabalhar, de sacrificarmos, eles não têm. Portanto, provavelmente eles vivem melhor do que nós. Eu vivo melhor que os meus pais, portanto, isto é evolução, obviamente. Portanto, eles acabam por achar que merecem que as coisas corram mais rápido. Porque a vida hoje também é muito rápida, as coisas são muito rápidas, são muito células, tudo passa muito rápido. Naturalmente. Portanto, eu acredito que se eles olharem um bocadinho e perceberem o fenómeno, por exemplo, do nosso melhor do mundo, eles veem que aquilo não caiu do céu. Ele tem 40 anos, cada foto que ele mete no Instagram, meu Deus, não é? Nota-se ali que é um trabalho incrível. Portanto, se eles acham que o melhor, que é português neste caso,
que foi no amanhã que o construiu, então está ali tudo, a informação está ali. Portanto, ele só tem de retirar daquela informação palavras como a dedicação, o sacrifício, o empenho, coisas que o colega do lado provavelmente nem sabe. Portanto, aquilo é uma oportunidade para eles. Portanto, eu acredito que aqueles conseguirem transformar naturalmente as ferramentas que eles têm hoje ao dispor deles melhor do que era ao meu tempo, porque eles jogam em relevado sintético, eu jogava no pelado, não é? Por exemplo, mas se eles olharem e perceberem que há ali algumas ferramentas que eles conseguem ter e os outros não têm, é uma vantagem muito grande para eles. Portanto, eu olhava para esta geração como uma grande oportunidade para chegar lá em cima. Se fosse eu. Exato, mas também com a maturidade que tenho hoje, não é? Sim, porque eles têm efetivamente muita informação ao dispor. Vamos para a internet, não é? Portanto, quando nós andávamos na escola, o meu primeiro telemóvel foi aos 17 anos. Mais ou menos. Não é? Se calhar o Ricardo tem essa experiência, ou não é? Não tínhamos. A internet hoje tem. A internet dá-nos coisas fantásticas, as redes sociais dão-nos coisas fantásticas, mas o que é que o Ricardo tem a dizer a estes jovens em relação aos perigos que eles têm, nomeadamente em ver as fotografias do Cristiano Ronaldo no Instagram dele? Realmente aparece aquilo, parece tudo muito fácil. Lá está o facilitismo. É o facilitismo, ou seja, aquilo que o grande perigo das redes sociais, para já, é a crítica fácil, não é? O ódio que é instalado, acho que é preciso uma filtragem. Aliás, os melhores momentos que eu tive com as redes sociais, aliás, em termos de performance enquanto jogador, lá atrás, há 6, 7 anos, foi quando me desliguei das redes sociais. Porque houve ali momentos, equipas mal, muita crítica, e lidar com aquilo é preciso um estofo grande, não é? E já estamos a falar num microsistema, estamos a falar num panorama nacional ou mundial, como é o caso do Cristiano, por exemplo. Mas aquilo que eu acho que a ferramenta de redes sociais pode surgir é muito isso, essa questão da velocidade, não é? Do facilitismo, do amanhã, e aqui já posso tocar, por exemplo, um bocadinho nessa questão dos role models, que é, por exemplo, tudo seria diferente se o Cristiano Ronaldo, em vez de mostrar as mulheres e as casas, mostrassem outras coisas, não era? Portanto, eles também têm uma grande responsabilidade naquilo que mostram para eles. Porque se aquilo que mostram são casas e carros e não sei o quê, a malta pensa logo, eu também quero ter um grande carro, não tem mal nenhum. A questão é que as motivações são diferentes. E eu sei que a motivação dele, o que está ali por trás das casas, do carro, não sei o quê, é o querer ser melhor do mundo. É a paixão que ele tem pelo jogo, porque nós já tinha abandonado o jogo. Portanto, eu tenho a certeza que a grande motivação dele é essa. Eu não gostava era que eles mais novos perdessem a paixão de jogarem em prol das coisas que veem nas redes sociais. E que advém, portanto, depois do dinheiro que ganham e da maneira que o gastam. Claro. Ora, é importante estudarmos, é importante termos formação, é importante a literacia financeira. Eu sei que o Tarantini também passa pelas escolas e é uma grande lacuna nas nossas escolas também. Não se aprende literacia financeira atualmente nas escolas. Não se aprende viver em sociedade, civismo. Sim, nós sabemos que provavelmente, não sei se a escola também mudou aos tempos que nós temos, não é? Mas outras questões. Mas há um conjunto de competências que nos falta, e a literacia financeira é claramente uma delas. Então, quando nós, ou tive um colega meu que aos 17 anos, por exemplo, o Cristiano chegou ao Manchester United e disse: se vocês, por exemplo, viram-me jogar, se acham que eu sou bom, ainda não viram o Fábio Paim, não é? O Fábio Paim foi meu colega de equipa. Eu não tenho problema nenhum, por exemplo, em falar do Fábio, porque o Fábio é uma excelente pessoa, mas aos 17 anos ganhava 30 mil euros, andava Lamborghini, não é? E como é que nós nos preparámos para que o miúdo daqueles, 17 anos, consiga gerir 30 mil euros aos 17, não é? Portanto, e isso também é muito por falta dessa literacia, dessa educação, mais uma vez a questão da educação. Portanto, há aqui uma série de competências que, mais uma vez, esta questão da formação já no nível sénior é muito importante neste caso para os jogadores, mas obviamente para os nossos jovens e para as escolas também tenho falado um bocadinho disso, não tão especificamente disso, mas se calhar um bocadinho mais daquelas competências que falámos aqui do empenho, dedicação, que muitas vezes eles não têm hoje em dia, se calhar no dia a dia, mas relembrar também através do percurso de vida como foi o nosso. Se calhar os tempos que estão hoje é mais facilmente esquecer. Que é o que fala nos seus livros.
Sim, um bocadinho, sim. Que é, não é? Vamos falar um bocadinho das suas publicações. A primeira foi A Minha Causa, foi? Sim. A primeira foi A Minha Causa. Que livro é este? A Minha Causa é mais um livro biográfico, ou seja, foi o primeiro, mas foi mais biográfico. Ou seja, é um livro que fala um bocadinho, é mais técnico em algumas áreas. Pronto, foi um livro que acabou por vir na hora certa, também como é que surge a minha causa, quais eram as minhas preocupações. Portanto, é um livro mais direcionado, se calhar, para um público a partir dos 16 anos. O Caçador de Sonhos é um bocadinho diferente. O Caçador de Sonhos é algo que eu queria deixar, provavelmente, os mais novos, uma faixa etária mais nova. Toda a gente pode ler, mas que tem mais magia, que tem mais... são 13 histórias com alguns ensinamentos do percurso, em que eu pego em histórias com colegas meus, por exemplo, estão ali a olhar para dois da altura da escola, em que estão lá metidos ao barulho, não é? Mas que o grande objetivo era que os mais novos conseguissem extrair dali alguns ensinamentos. Um deles é a relação dos pais também na bancada, das namoradas, por exemplo. Também alguns assuntos como a educação, tinha que estar lá, obrigatoriamente. Portanto, era algumas histórias, mas o seu livro, não descurando o primeiro, porque eu não tinha ideia de que era escrever livros. O segundo é claramente a minha cara, porque traduz muito aquilo, está ali muita paixão, está ali muita... E também queremos deixar aqui à bancada que nunca devemos deixar de ter o sonho, não é? Porque senão deixamos de ter objetivo de vida. Não é? Eu costumo dizer que os sonhos são como as bolas de sabão, não é? Quando nós conseguimos tocar, elas rebentam e vamos logo atrás de outros. Às vezes a pena é que demora muito tempo a alcançá-los, não é? Portanto, mas isso eu tive para alcançar 10 anos, não é? Para alcançar o sonho. Mas é mesmo assim. As coisas também vão, exatamente, não é? A maturidade também nos vai aguentando algumas situações que porventura aos 17 ou aos 16 ainda não estamos preparados. Sim. Eu gostaria que o Tarantino também falasse aqui para a nossa plateia o lidar com a frustração, o lidar com o não conseguir, ou com os sentimentos que há pouco também falava aqui com o Gil, que é normal sentirmos tristes, ou não consegui desta vez, ou perdemos, ou não fomos capazes. Isto é o pior do futebol, não é? Perder, não é? Eu na minha carreira já perdi mais do que ganhei, não é? Portanto, eu sou um asa em perder. Mas é claro que acho que foi o perder que fez com que eu também, se calhar, terminasse a carreira mais cedo. Ou seja, o sofrimento, e eu tive 13 anos no Rio Ave, se calhar o sofrimento de levar aquilo às costas, acho que também senti muito esse peso, e se calhar terminei a carreira mais cedo por causa disso. Mas está tudo bem, não é mesmo? Impecável, orgulhoso da carreira que vi. Mas eu recordo aqui um momento da minha carreira que mostra um bocadinho, se calhar, aquilo que é o sentimento de perder. Nós, em 2014, fomos a 3 finais das competições portuguesas, a Taça Portugal, a final da Taça da Liga e a Supertaça, e com uma equipa como o Rio Ave, não era, que lutava para não ser divisão. Portanto, para mim é um feito incrível. Era, por exemplo, como se o Amarante fosse à final da Taça Portugal, não é? Por exemplo. É igual, portanto, e devem imaginar o que era, não era? Já no Jamor. Já no Gil Vicente foi assim, imagina o Jamor. Imaginaram, e não foi há muito tempo, imaginaram. Exatamente. Mas o que quero dizer é que quando cheguei a Supertaça em Aveiro, nós já tínhamos perdido 2, a Taça Portugal e a Taça da Liga contra o Benfica, e depois fomos outra vez contra o Benfica para a Supertaça. E foi o jogo em que pior jogámos. E o jogo foi para o final 0-0 e fomos a penaltis, fomos a prolongamento 0-0. Lembro-me do último minuto do jogo, o Jardel quase que fazia um autogol, a bola vai à trave e quase ganhávamos no último minuto. E depois fomos a penaltis. Estamos a falar em penaltis, é a maneira mais fácil de ganhar um jogo. Pelo menos para nós naquela altura, era o momento ideal. E uma equipa como o Rio Ave ganhar uma taça, uma Supertaça, era incrível. Eu fui o primeiro jogador a marcar o penalti. Deve imaginar, falhei. E eu, mais 2 colegas meus, falhámos e perdemos outra vez para o Benfica. Uma segunda taça. Agora imagine o que é ir para casa, adormecer e no dia a seguir acordar todo partido, não é? Tipo, parece que o mundo vai desabar.
tipo, é uma sensação horrível. Mas eu acho que esses momentos devem servir, obviamente, também com mais maturidade, devem servir para nos agarrar e dizer assim, eu não quero voltar a passar por aquilo. É por isso que a vontade de ser melhor, a vontade de ultrapassar os desafios, não é indiferente ganhar e perder, mas é diferente saber lidar com a derrota. E o futebol também me deu muito isto, o saber lidar com a derrota. Portanto, e de saber aquilo que não quero, que é perder. Portanto, e nós que andamos nisto, perder é lixado para caraças, mas acho que é isso que nos faz também acordar no dia a seguir e voltar a lutar para não voltar a perder, e é por isso que semana a semana estamos lá para não perder, mas vai fazer sempre parte da nossa vida.